Bruno Lage precisa acordar, juntamente com os jogadores, cara. Vamos ver o que a gente pode fazer, conversar, desabafar e falar também do que importa. Botafogo e, cara, muita coisa a se falar. Vamos lá, vamos para esse vídeo aqui porque tá complicada a situação. Fala, rapaziada, meu nome é Gustavo Marinho, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Falando do Meu Coração. Eu tava um pouco off, voltei agora, a partir desse vídeo estou de volta aqui a fazer vídeos aqui pro canal, de volta, tranquilão. E, enfim, num momento bem complicado do Botafogo, tá? Vamos começar falando sobre tudo isso daí. Peço sua inscrição, seu like, é muito importante que você deixe seu like e você compartilhe esse vídeo. Vamos lá, cara, eu parei um pouco, né, depois daquela derrota de ontem pra tentar entender tudo isso, cara, e realmente colocar na minha cabeça o que tá acontecendo e tentar entender, mano, antes de sair falando qualquer coisa, porque aqui, querendo ou não, tem que ter uma responsabilidade. Eu tô falando pro público que acompanha a galera aqui, são mais de 60 mil aqui no YouTube, mais de 65 mil, enfim, então eu preciso ter um pouco de pensar bastante antes de sair falando qualquer coisa, porque a gente, né, é torcedor, e a gente vai chegar aqui com né, raiva, com muita coisa acumulada e vai aqui sair falando besteira, que não é o que vocês querem ouvir. Você não tô aqui pra ouvir uma pessoa irresponsável como torcedor só falando besteira por aí. Então, pensei bem antes de falar tudo aqui e, cara, a gente tem que chegar nos pontos e conversar sobre coisas importantes. O Botafogo engatou numa sequência terrível, a pior sequência do ano, tá? Desde o início do Brasileiro, é claro, após o Carioca, que foi terrível já, a gente reencontrou, né, um bom futebol, tava fazendo até então um grande ano, um ano inesquecível. E aí, o Bruno Lage acaba de engatar 4 derrotas seguidas, contando com a Sul-Americana. A eliminação da Sul-Americana sendo derrotado, depois derrota pro Flamengo, depois derrota pro Galo, depois derrota pro Corinthians. Juntando aí 4 seguidas, dentre elas das 4, uma eliminação, uma derrota em um clássico e 2 derrotas fora de casa. Cara, a situação apertou, tá? É óbvio que o Botafogo ainda tem uma vantagem de 7 pontos. Graças a muitas vitórias, a muita gordura que o Botafogo tinha, o Botafogo hoje tem ainda 7 pontos de distância do segundo colocado, que é o Palmeiras, e 8 do Grêmio, que é o terceiro, e 11 pontos de diferença do sexto, tá? Então, assim, o Botafogo até ontem tinha aí 11 pontos do Palmeiras, que era o segundo, hoje o Botafogo tem 11 do sexto colocado. Então, já mudou a configuração do campeonato, tá uma briga muito grande ali do segundo até o sexto. São poucos pontos que separam, se não me engano, 4 pontos que separam o segundo do sexto. E o Botafogo, que tem essa gordura a mais, tem 11 de diferença, o que é muita coisa. Mas, cara, pra quem já teve 11 de diferença do segundo, você ter 11 de diferença do sexto, quer dizer que a situação apertou e apertou bem. Então vamos começar a analisar o que está acontecendo com o Botafogo. Por que o Botafogo caiu tanto de rendimento? Cadê o time mágico? O time que a gente ficava ali, adorava ir ao campo. A gente ficava ansioso por um jogo Botafogo, porque o Botafogo tava dando aula de futebol, ganhava lindo fora de casa. Quando conseguia, às vezes jogava muito bem fora de casa. Se não jogava bem, buscava o resultado, conseguia ali gols importantes, vitórias importantíssimas, que hoje a gente não vê mais. Hoje a gente vê o Botafogo bem apático e bem diferente do que a gente via antes dessas 4 rodadas que atrapalharam a sequência do Glorioso. E o que aconteceu, cara? E aí eu entro no ponto mais focado, né, que querendo ou não, aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, um torcedor foca mais naquilo que é o líder, né, que é o técnico. O técnico, querendo ou não, é primeiro o alvo mais fácil, né, e depois a gente pode falar também que é o que tem que tomar responsabilidade. Ele é o líder daquilo, ele que comanda, ele que manda o jogador fazer isso ou aquilo. Então, assim, cara, começando sobre o Bruno Lage, minha opinião, tá? Eu acho que o Botafogo caiu muito de rendimento com ele, não são apenas achismos também, são fatos, são números. O Botafogo hoje tem uma porcentagem muito abaixo, né? Eu acho que o Bruno Lage deve ter 40% de aproveitamento, é muito baixo, tá? Muito baixo mesmo, tá? Então, assim, o Botafogo conseguiu a sua primeira derrota dentro de casa com o Bruno Lage. O Botafogo conseguiu uma eliminação da Sul-Americana com o Bruno Lage. O Botafogo conseguiu engatar 2, 3 derrotas seguidas, até 4 seguidas, contando com a Sula, que o Botafogo não tinha nesse ano ainda. Então, assim, é complicado, tá? É notório, é visível e é números que o Bruno Lage tá bem pior do que o Luiz Castro em números, isso é fato, tá? Então, assim, entender o porquê disso, cara, não dá pra entender. Esse é o ponto. O Botafogo é o mesmo, sem desfalques, o mesmo time que o Botafogo que ganhava tranquilamente do Corinthians, que fez 3-0 no Corinthians aqui no Newton Santos, né? E agora perdeu de 1-0 lá na Arena. Beleza, que teve um jogador expulso, o Marçal foi totalmente imprudente, foi, assim,
Tenho ali minhas dúvidas ainda quanto à expulsão. Não sei se fosse ao contrário, expulsariam, né? Caso fosse um jogador do Corinthians, por exemplo, um Fagner, chegando naquela intensidade, não sei se expulsariam. Mas, enfim, como era o Botafogo, foi expulso. Não acho que tenha sido injusto, mas também não sei se foi super justo. Acho que o amarelo estava de ótimo tamanho. Mas, enfim, isso aí é papo para outro assunto. Querendo ou não, o Marçal foi muito irresponsável, um cara de 33 anos, jogador de Premier League. Enfim, não pode ser um jogador que vai entrar com 20 minutos de jogo, um jogo tranquilo, que o Botafogo estava bem no jogo. Ele não pode chegar daquela maneira para disputar uma bola morta, a bola não ia a lugar nenhum, era só mais uma bola. Ele chegar da forma como ele chegou, para mim, é inadmissível, tá? Então, assim, ele errou feio, o Marçal. Tem que tomar no mínimo uma multa ou né, alguma coisa ali internamente nos bastidores, porque o que ele fez acabou com o Botafogo no jogo e fez o Botafogo sair derrotado. Mas é claro que não foi só o Marçal. Eu acho que teve sim erros do Bruno Lage. Até acho que o Bruno Lage entrou hoje em campo com o melhor time possível, tá? Eu não faria nenhuma mudança, a não ser o próprio Marçal, que eu teria entrado com o Hugo. O Hugo foi barrado nos últimos 2, 3 jogos, sem motivo, porque vinha bem. Marçal estava lesionado, se eu não me engano, né? E aí o Hugo entrou muito bem, inclusive deu uma assistência maravilhosa, pra quem lembra lá, contra a equipe do Bahia. Então, vinha muito bem, e aí do nada o Lage decidiu, por pura e livre espontânea vontade, barrar o Hugo e botar o Marçal, que não vinha bem. Já tinha jogado mal contra o Galo, já não tinha ido tão bem contra o Flamengo, e aí foi muito mal hoje. E foi expulso, e foi o principal fator da nossa derrota de ontem, no caso, né? Então, assim, a única coisa que eu faria diferente seria entrar com o Hugo, que talvez teria sido outro jogo. Então, por mais que o Lage tenha, assim, acertado na escalação ideal, né, na minha opinião, acho que na opinião da maioria, faltou só o Marçal, que foi justamente o foco do vídeo, da derrota. Então, assim, o Bruno Lage até que entrou bem, com o time bem, como eu falei, e tal, tirando o Marçal, mas não foi assim nos últimos jogos. Contra na Sul-Americana, vamos pegar lá de trás, a eliminação foi por ele, tá? Ele errou muito, porque ele no jogo da ida colocou o time totalmente reserva, só não que era pra colocar um time titular pra matar o jogo na ida. Acabou tomando um empate, empatou em casa contra o nosso adversário. E aí, no jogo da volta, gastou os nossos titulares na véspera de um clássico contra o Flamengo e foi eliminado. Então, ele errou ali, errou feio. A culpa da eliminação foi do Bruno Lage, ele mesmo admitiu. Então não tem o que fazer. Ele errou ali, ele admitiu, mas enfim, errou. Aí, logo depois, o Botafogo recebe um apoio da torcida no aeroporto, mesmo eliminado, porque vinha um clássico contra o Flamengo. A gente apoia, vai lá, a Lota faz uma grande festa e ele perde o Flamengo. Beleza que teve ali uma interferência muito grande da arbitragem, não tem como negar, tá? Não é chororô, não, mas teve sim um erro. 2 erros, 3 erros, né? Então, assim, não é qualquer coisa, não foi apenas um errinho bobo, foram vários erros num jogo, o que comprometeu, né? Teve a situação das cotoveladas do Bruno Henrique que passaram despercebidos, que logo depois ele mesmo faz um gol. Teve a situação também da falta no Tietchan, que ele não dá no lance do gol do Bruno Henrique, e teve o gol lá do Marlon Freitas contra lá nesse jogo, que o Bruno Henrique participa da jogada, estava impedido. Então, assim, teve ali muitas situações no jogo contra o Flamengo, que fez com que o Flamengo saísse vitorioso, não só a culpa do Bruno Lage, mas, cara, o Lage, aquele jogo, quem lembra, ele entrou com JP e Segovinha do mesmo lado. JP Galvão, totalmente inexperiente, fraco, e Segovinha totalmente fraco de corpo. Então deixou um lado do Bruno Henrique extremamente solto, livre e tranquilo. E não mudou. Manteve e aí tomou gol naquele lado. Então a situação foi essa. O Botafogo errou ali, o Lage errou totalmente, perdeu aquele jogo, entregou um clássico que, o Botafoguense queria mais era ganhar do Flamengo, era esfregar na cara do Flamengo. Poderia abrir, se eu não me engano, 15, acho que era 18 pontos no Flamengo naquele jogo e acabou, né, sendo o contrário. E, enfim, errou ali o Castro, o Lage, ele errou feio, ele errou muito ali. Ele erra feio contra o Flamengo, o Botafogo perde, não só por culpa dele, óbvio que a arbitragem também ajudou muito o Botafogo a perder, mas também por muita culpa dele. Se ele não entra com o Segovinha e JP de um lado, que ele nunca mais fez só aquele jogo, nunca mais fez, bizarro, ele decidiu inventar justamente no clássico que era ganhável em casa, ele decidiu inventar, colocando aquele lado fraquíssimo, nunca mais fez, o Botafogo errou, perdeu, então, beleza. Mais uma derrota na conta do Lage, que errou de novo. Botafogo Galo, ele até que não tem muita culpa nesse jogo não, tá? Mas a situação é que a demora e o erro de percepção do Lage no jogo. É a percepção que ele tem demorada ou errada que é o ponto principal. O Botafogo, desde a chegada do Lage também, tá entrando todo jogo fora de casa pra empatar. E não pode ser assim, cara. Um time líder do campeonato, jogando bola que jogava, não pode, em hipótese alguma,
entrar num jogo, seja com São Paulo fora, seja com Galo fora, seja com Corinthians, seja com o Palmeiras fora. Não pode entrar pro jogo achando que o empate é o melhor resultado. O empate fora de casa, sim, é bom. Mas pro líder do campeonato, jogando fora de casa contra times que estão lá embaixo, tipo assim, Galo, Corinthians e São Paulo estão 10 posições abaixo da gente, no mínimo. O Botafogo não pode entrar pensando no empate. Não pode, tem que pensar na vitória. O empate, sim, é um bom resultado caso não venha a vitória, como o São Paulo. O Botafogo entrou com o pensamento de empatar contra o São Paulo, realmente empatou, dava pra ter vencido muito, tá? O Botafogo poderia ter vencido o São Paulo lá, mas não fez esforço nenhum pra isso, parece que estava deitado, sentou no empate, mas empatou. Então assim, tá bom, pelo menos empatamos fora, não tá tão ruim. Mas aí vai e enfrenta o Galo, totalmente acomodado, sentando no empate de novo, mesmo não sabendo que não era o certo. E aí vai e toma um gol no final, pra castigar. E aí tem a situação da arbitragem mais uma vez, com aquele gol no lado do Diogo Costa lá, que pelo amor de Deus. Mas beleza, vamos pro jogo contra o Corinthians. O Botafogo entra bem até. E aí tem a expulsão do Marçal, e aí, meu irmão. E aí que a situação não pode acontecer. O Marçal errou, tem muita culpa. Pra mim é o principal culpado da derrota de ontem. Só que o Botafogo não tava com 7 a menos. O Botafogo tava com 1 a menos só. Eu sei que é muita coisa, mas o Corinthians não tá bem. O time do Corinthians não está bem. Vocês viram que mesmo com a menos, desde os 20 minutos, eles penaram pra ganhar da gente. E quase tomaram empate no final. Foram 2, 3 chances que o Botafogo teve no final que poderia ter empatado e saído menos pior. Isso aí com prejuízo um pouco menor. Só que, esse é o ponto. O Corinthians não é forte. O Corinthians não é o Palmeiras, que é vice-líder. O Corinthians é um time que tá mal. Penando, brigando lá embaixo. E aí você tem um jogador expulso e parecer que tá jogando com menos 5, é inacreditável. É inadmissível. O Botafogo tava com, eu lembro disso bem, eram 5 finalizações pro Botafogo e 1 pro Corinthians na hora da expulsão do Marçal. Tava 5-1 pra gente finalizações. O Botafogo tava dominando o jogo, tava bem. O Marçal é expulso, o Botafogo não joga mais futebol. Chegou aos 40 do segundo tempo, o Botafogo tinha 6 finalizações e o Corinthians tinha 17. Ou seja, desde a expulsão, o Botafogo deu uma finalização, que foi pra fora, nem passou perto, e o Corinthians deu 16. É óbvio que a expulsão, o jogador a mais, é óbvio que tem vantagem. Mas o Corinthians nem tava tão bem assim. O Corinthians só tocou bola. E o Botafogo fez o quê? Com certeza, instruído pelo Laje, porque eram todos os jogadores que faziam isso, o Botafogo dá a bola pelo Corinthians e se defendia. Errado, cara. Você não pode ter um jogador expulso aos 20 do primeiro tempo, empatando, não tá nem ganhando. E você dá a bola pro jogador do time adversário, do time da casa, tocar até chegar na tua área? Como que isso é possível? Como é que alguém pensa que isso é o correto, cara? Errou muito, errou feio. Só você ver, pega aí se você quiser relembrar o jogo aí. Todo tiro de meta que o PR batia era pra fora ou pra ninguém. Dava um bico pra frente e era isso. Essa era o Botafogo. O Botafogo bicava a bola pra frente, entregava a bola pro Corinthians e vinha 11 pra se defender. 11 não, né? 10. 9 no caso, né? Vinha 9 pra se defender. Qual o sentido? Não pode ser assim. Aí uma hora a bola vai entrar. O cara chegou, o Gil foi lá, fez um gol. Um erro do Di Plácio também, que pelo amor de Deus, Di Plácio inacreditável. Gol do Corinthians. Agora, o Corinthians não merecia. Não fez mais do que sua obrigação de pressionar um time que tinha um jogador a menos, dentro de casa ainda. Só que o Botafogo abdicou de jogar. O Botafogo não jogou futebol. É assim, eu entendo a expulsão, eu entendo pelo jogador fora de casa e tal, mas o Botafogo tem mais, hoje, um time muito dentro de campo, melhor que o do Corinthians. E não quis jogar. Deu a bola pro Corinthians e foi castigado. E depois do gol, ainda assim, penou pra conseguir recuperar a bola e criar chance. O Botafogo só foi criar chance mesmo lá pro final do jogo, lá naquela pressão final. Então assim, não dá, cara. Isso é instrução do técnico, isso é erro do técnico. O técnico demora. Cara, tem um lateral expulso. Ele vai pro intervalo com um jogador a menos, lateral expulso, e ele volta pro segundo tempo com o mesmo time. Como que ele não pensa em fazer nada? Não tem uma estratégia, uma carta na manga, ó, o Marçal foi expulso, vou botar aqui o não sei quem, vou organizar aqui, vou fazer isso aqui, vamos se defender e criar. Não, ele vem pro segundo tempo igual, terminou primeiro com o jogador a menos, sem mexer em nada, o Botafogo toma um gol logo no início, e aí depois tenta mexer, depois faz 3 substituições com 30 minutos do segundo tempo quase, que não adianta nada. E aí o Botafogo até melhora depois das substituições dele, porque era pra ter feito antes, mas não teve mais tempo. Até tentou, mas não deu tempo. Então assim, são erros muito graves do Bruno Lage, tá? Já vai chegando numa situação que vai ficando complicada o Bruno Lage do Botafogo. O cara chegou com o título na mão. Na mão, cara. Na mão. O título estava ganho. O Botafogo, quando venceu o Inter, lembra? Lá atrás 3-1, vocês lembram?
no Newton Santos, aquele segundo tempo magnífico, o Botafogo virou e atropelou o Inter. O Botafogo foi dormir na liderança, que era o primeiro jogo da rodada, eu lembro disso. Foi dormir na liderança a 18 pontos do segundo colocado. 18, óbvio que o segundo colocado jogou, ganhou, ficou só a 15. Só a 15. O Botafogo chegou a bater 15 pelo menos. E agora tá 7. Podendo, sim, numa loucura na próxima rodada, chegar até 4. Né? Óbvio que o Botafogo é favorito da próxima rodada, né? O Palmeiras pega o Bragantino fora, o Grêmio pega o Fortaleza fora e a gente pega o Goiás em casa. A gente é totalmente favorito, tá? Mas era pra estar mais ainda. Se ganha hoje, tava relaxado. 10 pontos com a rodada favorita, né? Com a rodada nossa, a gente ia ficar tranquilão. Agora, a gente tá a 7 pontos do segundo e 8 do terceiro. A gente não pode esquecer do Grêmio. Tá 8 do terceiro. Numa eventual vitória do Grêmio, mesmo que o Botafogo vença o Goiás, continua 8. E 8, é óbvio que é uma vantagem boa, claro. Mas, cara, já dá uma vantagem pra gente ficar de olho. Tem que vencer o Goiás, tem que vencer bem. Pra primeiro, recuperar a confiança de um time que tá sem confiança, é claro. Notório. Tiquinho Soares muito mal hoje. Sem confiança alguma. Eduardo, preguiçoso em campo, jogou os 90 ainda, tá? Mesmo preguiçoso em campo, lá deixou em 90 minutos. Vai entender. O Botafogo precisa recuperar a confiança. Os jogadores precisam se reencontrar em campo. Coisa que não tá acontecendo. John Textor tem que agir. Alguém tem que agir. Bruno Lage tem que agir. A torcida tem que agir. É a hora de todo mundo chegar junto, porque é o título mais ganho da história. O Botafogo não pode deixar isso perder. Vai ser vexatório, vai ser ridículo, vai ser inesquecível, vai ser traumatizante para todo torcedor botafoguense. Se alguma coisa der errado esse ano, cara, a gente vai demorar muito a engolir, mas muito mesmo. Vai ser difícil os próximos anos. Os próximos anos serão muito difíceis se a gente perder esse título. Então, assim, o Botafogo não é mais questão de querer vencer. O Botafogo precisa vencer esse campeonato. Senão a coisa vai ficar muito complicada pra gente. Então, assim, é hora de tudo mudar. E o Botafogo voltar a ser aquele Botafogo que há 5 rodadas era imbatível. Quem vinha enfrentar a gente tinha medo de enfrentar a gente. Agora, 4 jogos, 4 derrotas. E aí, cadê o medo? Perde esse medo e dá confiança pra quem? Pra quem tá chegando. Palmeiras agora vai jogar com o Bragantino lá. Podia jogar já morto, mas não. Vai jogando com muita confiança porque sabe que o Botafogo tá caindo. Então, assim, é hora de tudo se alinhar, tá? E pra finalizar, cara, teve essa notícia aqui, né? Que é a situação que eu espero que seja verdade, não sei qual a procedência, tá? Eu tô trazendo aqui de acordo com o que chegou até mim. Foi o Planeta do Botafogo, botou assim, ó, exclusivo. Após a derrota diante do Corinthians na Neoquímica Arena, John Textor pediu para que acontecesse um vídeo chamada com o elenco no vestiário e isso foi feito. John Textor planeja vir ao Rio nas próximas semanas. Então, algo que tu não indica, o Textor ligou pro time no vestiário, né? Pelo menos isso, tem que agir, ele tem que agir, o Textor tem que botar as caras e agir, é a hora dele mostrar porque se importa com o Botafogo, na hora de se mostrar que se importa com o torcedor, então ele tem que fazer. Espero que seja verdade. Essa é a notícia do Planeta do Botafogo. Trago mais informações em breve, caso realmente se confirme essa notícia, se tiver alguma coisa a mais, mas algo precisa ser feito. O Botafogo tem um compromisso com o Goiás agora só dia 2, né? Hoje dia 23 ainda, temos pelo menos aí uns 8, 9 dias pela frente. Então são 8, 9 dias de muito foco, de muita organização, para voltar com tudo contra o Goiás e voltar a vencer tranquilo, relaxado e botar o torcedor para tranquilizar, porque tá complicado. O torcedor tá ficando agoniado. Tá todo mundo muito preocupado agora. Coisa que não dá, cara. Não era pra estar assim. Não era pra estar. Com a vantagem que tinha, com a gordura que tinha, não era pra estar. Inclusive, gordura essa que foi queimada. O Botafogo ainda tem 7 pontos de diferença, mas queimou muita gordura que tinha. São 3 derrotas. São 9 pontos jogados no lixo. Então, é hora de rever isso aí. Tamo junto, deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, chegou agora. Vambora, mano, vambora. Vamos manter o foco. É difícil falar aqui, vamos pensar, vai dar tudo certo. É muito difícil a gente agora vir com discursos prontos. Eu não vou chegar aqui e falar pra vocês que, vamos lá, foco no Goiás. Não vou ser a agenda positiva, né, que muitos dizem, porque não dá. Mas também, assim, não vamos desesperar. É hora de ter um meio termo ali. Tamo junto.